Olá, seja muito bem-vindo. Estamos dando continuidade a este estudo sobre sinais da volta de Jesus. Se você está chegando aqui neste vídeo pela primeira vez, eu peço que você volte e assista ao vídeo anterior, porque este estudo ele é sequencial. Se você perdeu a parte 1, você não vai conseguir entender o que eu vou falar agora. Então eu peço que você vá aqui no canal, tem uma playlist lá, Sinais da Volta de Jesus, e acompanhe a sequência, porque eu estou traçando aqui uma linha de raciocínio e é preciso que você acompanhe para que você possa entender tudo aquilo que eu estou falando. Então hoje, neste vídeo, dando continuidade àquilo que nós falamos anteriormente sobre por quanto tempo Deus deu a terra aos homens. Qual é o prazo que Deus deu aos homens aqui nessa terra, né? Então nós falamos lá sobre a questão dos 6 dias, que 6 dias para Deus, que para nós equivale a 6.000 anos. Então eu vou dar continuidade ainda, reforçando isso que nós estávamos falando, tá bom? Então vamos acompanhar aqui, você vai ver que tem muita coisa interessante. Olha só, a Terra ela está dividida em 3 períodos. Quais são esses períodos? Primeiro, ele começa ali em Gênesis capítulo 1, ali com Adão. E este período ele vai até Noé. Aqueles 8 capítulos iniciais ali de Gênesis, parece um período curtinho, mas ele tem em torno ali de 2.000 anos. Então esse primeiro período ele é encerrado ali em Noé. E foi um momento da história em que Satanás estava dominando. O homem tinha deixado Deus de lado. Satanás estava reinando de uma maneira tão grande ao ponto de Deus destruir a terra com o dilúvio. Então esse foi o primeiro período. Depois inicia-se o segundo período, que vai ali de Abraão até o surgimento, o nascimento de Jesus. Esse período, né, é marcado pelo nascimento da nação de Israel, os profetas, e este período ele também durou 2.000 anos. Quando eu falo aqui de 2.000 anos, não quer dizer que são 2.000 anos exatos, é em torno de 2.000 anos, tá? Pode ser um pouco mais, um pouco menos. E no final deste período, né, ali com o nascimento de Jesus, começa-se então o terceiro período, que é o período da igreja, que é o nosso período, é o período que nós estamos vivendo. E esse período ele também já dura 2.000 anos. Olha que coisa interessante aqui, né? Então, essa é uma divisão assim simples, básica, mas para que você possa entender aquilo que eu estou falando. Então veja bem, o primeiro período que durou ali 2.000 anos, começa lá com Adão, é um período totalmente dominado por Satanás, termina em Noé, e o fim deste período ele é marcado com o dilúvio. Aqui tem algo que eu quero chamar a sua atenção. Veja que sempre no final de um ciclo desse de 2.000 anos acontece algo extraordinário. Primeiro foi o dilúvio. Depois, no segundo período, que começa ali em Abraão, surge a nação de Israel, todos os profetas que nós conhecemos, né? Isaías, Jeremias, Daniel, Osés, tudo está dentro deste período. Ele termina com um grande acontecimento também, que é o nascimento de Jesus. E o terceiro período, que é o nosso, que nós estamos vivendo, né? O período da igreja, quando ele se encerrar, qual será o grande acontecimento que nós teremos? O que é que você acha? O que nós teremos será o arrebatamento da igreja. Então veja que sempre no final de um período de 2.000 anos, Deus ele está estabelecendo, primeiro, ciclos iguais ao homem. Deus está dando um tempo igual, não é? E sempre no final acontece algo extraordinário. E os 6 dias que eu falei no vídeo anterior, ou seja, os 6.000 anos dado ao homem, a gente vê que já se esgotou.
E nós estamos agora no 7º dia, que é o dia do Senhor, ou seja, o arrebatamento ele pode acontecer a qualquer momento. Então, continuidade. Agora vamos ver o que é que Jesus ele fala. Será que nós estamos realmente vivendo este período do fim dos tempos? Será que nós estamos vivendo? Será que nós temos base para isso? Então vamos ver o que é que Jesus disse. Nada melhor do que as próprias palavras dele para reforçar tudo aquilo que nós estamos falando. Mateus 24. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão estas coisas. Olha a pergunta dos discípulos, né? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Veja que pergunta interessante. Eles falaram: qual é o sinal do fim dos tempos? E Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Veja a pergunta que eles falaram: qual será o sinal da tua vinda? E Jesus não deixou eles sem respostas. Jesus respondeu a eles. Ele falou: vocês querem saber qual é o sinal? Então tá bom, eu vou explicar para vocês. E aí Jesus ele começa então a descrever uma série de fatos que iriam preceder o fim dos tempos, né? Então, lembra lá dessa figura que eu mostrei no vídeo anterior? O cenário está sendo formado. As peças elas vão se encaixando. Cada coisa que vai acontecendo hoje no mundo, na sociedade, né? Tudo isso é mais uma pecinha neste quebra-cabeça. E já já o quebra-cabeça vai estar formado. Jesus disse: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Aqui eu quero destacar uma coisa. Jesus então ele começa a descrever o que iria acontecer próximo ao fim, né? Ele disse: olha, nação se levantará contra nação, vamos ter aí fome, terremotos em vários lugares, mas não é o fim. Mas tudo isso é o início das dores. Então, tudo o que Jesus relatou aqui, o que nós vamos ver ainda para frente, é o que está acontecendo hoje no mundo. Mas as pessoas falam assim: mas guerra sempre teve, conflito sempre existiu, fome, isso sempre teve. É verdade, isso sempre teve no mundo, né? Mas hoje isso está acontecendo tudo junto. E além disso, esses sinais eles estão cada vez mais fortes. Então nós estamos vivendo que período? O início das dores. É o princípio do fim. Isso é preciso que a gente entenda. Continuando. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações. Por minha causa, naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mais uma característica aqui desse período. Jesus disse: olha, vocês serão perseguidos, né? Vocês serão odiados. O aumento da maldade será algo que vai estar evidente, né? O amor de muitos irá se esfriar. E eu pergunto a você: essas coisas você consegue enxergar?
Você vê que isso está acontecendo nesse período que nós estamos vivendo ou não? Isso está tudo aí diante dos nossos olhos. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Mais uma característica aqui deste período, né? Que Jesus disse, olha, o evangelho, ao mesmo tempo que vocês vão ser perseguidos, vai ter uma perseguição muito grande, o evangelho vai se espalhar por todas as nações, né? E hoje é possível a gente ver isso, né? Através da internet, o evangelho ele está entrando em nações onde nunca o evangelho teve acesso. A gente vê hoje o crescimento, né, da pregação em países fechados como a China, Coreia do Norte, países do Oriente Médio, onde o evangelho é algo muito restrito, fechado. A gente vê que o evangelho está se espalhando por todas as nações. Isso é mais um indício do período que nós estamos vivendo. Jesus diz, quando estas coisas estiverem acontecendo, então virá o fim. Né? E através da internet, hoje o mundo inteiro pode ouvir o evangelho. E Jesus falou, então, preste bem atenção nos sinais, porque estas coisas, estes sinais, eles vão indicar para vocês quando será o fim. E quando estas coisas estiverem acontecendo, é porque o fim está próximo. E hoje a gente pode perceber tudo aquilo que Jesus falou em Mateus 24, que iria acontecer, já estão acontecendo. Baseado ainda no vídeo anterior, o tempo dado ao homem na terra, os 6 dias, né, os 6.000 anos, eles já se esgotaram. Os sinais que Jesus falou que nós teríamos, nós estamos tendo. Então, mais do que nunca, a gente pode perceber o quê? Que o tempo da igreja está acabando. Nós podemos dizer que a igreja está se despedindo dessa terra, porque em breve nós teremos o arrebatamento da igreja. E o próximo vídeo eu vou estar falando sobre profecias sobre Israel. Nós precisamos entender um pouco melhor essa questão sobre Israel. Então aguardo você no próximo vídeo. Deus te abençoe.